Minhas amigas, meus amigos, meus caros irmãos e irmãs, vamos prosseguir. É normal que uma pessoa desacostumada à vivência de uma vida ética surpreenda-se com a doutrina cristã. Eu tenho encontrado nas longas viagens pessoas que me dizem que o cristianismo é uma doutrina masoquista, que os cristãos gostamos de sofrer. Eu sorrio e pergunto se aqueles que se comprometem na sensualidade, na drogadição, no alcoolismo, no tabagismo, no erotismo, não seriam também masoquistas psicopatas? Porque se nós nos complazemos em sofrer para sublimar, esses pagam para sofrer autodestruindo-se. O cristianismo é uma doutrina de alegria. Jesus veio para que o mundo fosse melhor. Por esta razão, a sua é uma boa notícia. É uma notícia de vida. E muitas vezes está assinalada pelo sofrimento, exatamente, porque o sofrimento faz parte do coquetel existencial. A própria organização material é de tal maneira elaborada que para viver consome-se, segundo os melhores especialistas, em cada segundo, em nosso sistema circulatório, morrem 30 milhões de hemácias. E 30 milhões de hemácias nascem da nossa coluna, nascem exatamente para substituir aqueles. Até quando a energia do dínamo cerebral programada para a existência começa a diminuir de intensidade e advém as carências até o fenômeno denominado mortes. Os cientistas constataram na área da fisiologia que em cada 15 minutos morre uma 10ª parte do nosso corpo. Quando nós entramos aqui hoje à tarde, estávamos em um corpo. Agora, já estamos num corpo altamente modificado. Em cada 7 anos, o nosso corpo é inteiramente novo, exceto os neurônios cerebrais. Então, uma pessoa que viveu 70 anos já teve 10 corpos e quase não notou. Notou por causa do reumatismo, por causa da dispepsia nervosa, por isto ou por aquilo. E quem tem 86, quantos corpos já teve nesse admirável trabalho de renovação? Então, aquilo que alguns chamam sofrimento, outros chamam fenômeno natural de desgaste. O desgaste biológico é um fenômeno normal. Se esse desgaste traz angústias, dores, é um fenômeno moral, resultado do uso que nós fizemos indevidamente das nossas faculdades orgânicas, ou psicológicas, ou mentais. Deste modo, vamos ver se será possível viver Jesus. Será possível nós entrarmos nesta nova era com uma mudança do nosso DNA? Os espíritos amigos dizem que vai haver, e está havendo, estudos no mundo espiritual para uma mutação do nosso DNA. Da mesma forma que do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens, foi o mundo espiritual que organizou o psicossoma, o perispírito, para modelar o corpo que hoje desfrutamos e que é uma certa herança dos embaixadores de outra dimensão que vieram ter conosco, da constelação do cocheiro, como diz Emmanuel. Então é normal que nesta nova transição, o nosso corpo que está sendo sempre elaborado para melhor, com mais saúde, com a vitória da ciência sobre as terríveis epidemias que dizimavam praticamente a sociedade, para que nós, no próximo período, no mundo de regeneração, não tenhamos que experimentar Alzheimer, Parkinson, as várias manifestações cancerígenas,
porque já não as necessitamos para evoluir. A nossa conduta moral já não prescreverá essas consequências em nosso mundo modelar, nesse modelo organizador biológico, como chama a parapsicologia ao nosso corpo perispiritual. Então, o cristianismo é uma doutrina que nos libera do sofrimento e nos dá uma alegria imensa. Eu me recordo, por exemplo, de Francesco Bernardone, cantando ao irmão Sol, cantando ao irmão Fogo. Estava ele com tracoma, a terrível doença que adquiriu durante a cruzada no deserto, quando, pela recomendação de seu grande amigo, o cardeal de São Paulo, ele vai consultar o médico do Papa. A terapia era um ferro em brasa para queimar o rosto, queimar a vista. E então aquele ferro em brasa, numa forma quase angular, vai se aproximando dos olhos semi-apagados de Francesco, que sentia dores lancinantes. E ele então sorri. Benvenuto, fratello Foco. Bem-aventurado, irmão Fogo. Trate-me bem. Eu sempre fui generoso para com você. E então o ferro é aplicado no olho que o queima até a orelha. Frei Leão desmaia. E lá vem o outro ferro para cegar o segundo olho. E ele sorri, estava em êxtase. Estava em comunhão com seu amigo, o mais notável símile de Jesus Cristo, que é a reencarnação do evangelista João, do discípulo amado. E este não provará da morte, porque o amor de João por Jesus era tão grande que ele não necessitava do testemunho, como iremos ver, que foi oferecido pelos demais. O poder do amor. Então o amor glorifica. Eu perguntei ao espírito Joana de Ângeles, o que é o momento de ser queimada viva ali, naquele poste de madeira, diante das termas de Caracalla, no mês de agosto, por ordem de Nero. E ela então sorriu e me disse, quando as labaredas alcançam as nossas vestes, sentimos as primeiras queimaduras, mas há um estado de êxtase tão grande que praticamente não notamos as labaredas consumindo-nos, e quase sempre a morte advém pela asfixia com a fumaça. E duas mãos no meio daquelas chamas estão distendidas, e uma voz inesquecível, meu filho, falou na acústica no meu coração: vem, Joana, já atravessaste a porta estreita, vem agora desfrutar das delícias da casa de meu pai. Não há alegria que se compare à alegria da plenitude espiritual. Então nós podemos viver Jesus, abandonando o mundo, vestindo um chambrão, usando agora uma indumentária que não tem justificativa e um bordão para imitar a aparência. Não, não. Viver no mundo sem ser escravo das paixões do mundo. Parecer com todos e não ter as anfractuosidades morais de alguns. Descer ao Pantanal das necessidades humanas, sem censurar, para sanear o solo pútrido e ali transformar no jardim ou no suave pomar. Será possível seguir Jesus nesta hora? Sim, não conivindo com as misérias humanas, não compactuando com os erros que se tornaram morais, que se fizeram legais por decretos de autoridades transitórias. Não conivir em determinadas situações de suborno, nem suborno moral, nem suborno emocional, nem suborno de posição social, e muito menos suborno financeiro. Cumprir a lei, porque a lei é inexorável. Toda vez que nós atentamos contra a lei, desorganizamos-la. E ela passa a girar em torno do infrator, até que ele logre corrigi-la. Allan Kardec, o extraordinário codificador, no livro Céu e Inferno,
no código moral da vida futura, estabelece com uma precisão encantadora e prescreve que, se essa lei for aplicada em nossa sociedade, a ordem, o progresso e a dignidade tomarão conta do mundo. Diz Allan Kardec que todos nós erramos, é óbvio, sem exceção. A única foi Jesus. Mas quando nós erramos, deveremos reabilitar-nos. E a reabilitação será consequência de 3 passos. O primeiro passo é o arrependimento. Um erro grave, é claro que desperta. A consciência anestesiada, em determinados momentos, volta à lucidez. E ao despertar, damos-nos conta do mal que fizemos e arrependemos-nos honesta, sinceramente. Mas isto não basta. É o ditado brasileiro: arrependimento não paga dívida. Logo então passamos à segunda fase, a fase da dor. Por que eu fiz isto? Para me vingar, um momento de paixão. Porque essa pequenez de minha alma, porque ainda rastejo no pó. Então descobrimos a inferioridade, que deveria estar já ultrapassada em nosso estágio ético-moral, de cultura e de civilização. E então sofremos. Diz Allan Kardec, é a expiação, é o sofrimento, mas não basta. Agora necessitamos do terceiro fenômeno de vida, que é a reparação. Reparar o mal que fizemos pelo bem que possamos fazer. Mas como Deus não é um cobrador de imposto, a lei não é a tradicional, a lei tão conhecida de tal e qual, ou lei de talião, dente por dente, olho por olho, dedo por dedo. É a lei de amor. O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Se eu prejudiquei a este indivíduo, e eu não tenho chance de reparar porque ele não me dá a oportunidade, eu faço bem indiscriminadamente, porque agora o problema é dele, não é mais meu. Eis porque o perdão é transcendente. Alguém me ofendeu, eu perdoo. Eu ofendi alguém, peço desculpas. Se o outro não desculpar, o problema já não é comigo, é com ele. É de uma claridade diamantina, de uma beleza incomparável. Então nós sempre estamos diante da lei. E na hora que deixarmos de afligir, deixaremos de sofrer. Então o cristianismo é essa doutrina que hoje o Espiritismo restaura. Vivermos com a consciência tranquila é o maior tesouro. Do que adianta amealhar fortunas desonestas, do suborno, o crime do colarinho branco, possuir contas cifradas nos paraísos fiscais e o mundo morrendo de miséria, de fome, não mais na periferia das cidades, dentro das cidades. Uma amiga socióloga disse-me, estabeleceu-se que nós temos 3 tipos de mundo do ponto de vista socioeconômico. Primeiro mundo, segundo, terceiro. Mundo não desenvolvido, em desenvolvimento, mundo desenvolvido. Eu proponho esta classificação, um 4º mundo, que é o mundo de miséria nos países abastados. Se nós sairmos da Torre Eiffel e andarmos 1 quilômetro na direção da banlieue, dos subúrbios parisienses, encontraremos a miséria dos imigrantes, a miséria em casas transformadas em cortiço, que ainda se cozinha com lamparinas, com querosene, daí os incêndios periódicos que invadem esta região miserável de Paris, 4º mundo. Se sairmos do Palácio de Buckingham, 1 quilômetro em qualquer uma direção, vamos encontrar a miséria, a pobreza, a prostituição, a drogadição, a vergonha. É 4º mundo, é a miséria no mundo. Hoje, segundo estatísticas válidas, na grande pátria do tio Sam, que já foi uma das maiores economias do mundo, agora ultrapassada pela Alemanha, segundo alguns, segundo outros ainda não, nós temos aproximadamente 20 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria.
no país mais rico do mundo. Então recordemos de Kardec. Viver num mundo em que alguém morre à fome e o desperdício alcança níveis incalculáveis, deveríamos ter vergonha de viver nele. Então, ser cristão hoje no mundo é estar numa sociedade que se permitiu corrupção e não se deixar corromper também. Perder aplausos para não perder a dignidade. Perder amigos para não perder a sua integridade moral. Isto é que é viver Jesus nos dias de hoje. Fazer tudo o que todo mundo faz digno, mas estar um pouco além, como perguntavam os fariseus: quem é esse homem? Ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala, porque ele falava com autoridade. Então nós vamos ver os simples de coração. Não é necessário que nos tornemos uma Madre Teresa de Calcutá, com uma dor de cabeça permanente, uma enxaqueca que a fazia desvairar, atendendo não apenas os miseráveis de Calcutá, mas os sofredores de todo o mundo. Como esquecer? Quando a princesa Diana estava nos tormentos pós-divórcio do príncipe Charles, estando em Roma, encontra a veneranda Madre Teresa e fascinada por esta mulher pequenina, acerca-se e lhe diz: receba-me na sua ordem. Eu desejo ser uma irmã de caridade. Deus meu, a princesa de Windsor, a mãe do futuro rei da Inglaterra. E Madre Teresa lhe diz sorrindo: princesa, a senhora nasceu para ser princesa. Se a senhora vier para a minha ordem, será apenas uma a mais. Mas se a senhora ficar onde se encontra, a senhora será a única irmã de caridade no palácio. A mulher mais fotografada do século, mais invejada da época, que desfrutava de todas as regalias, e a alma melancólica e triste pela ausência do amor. Tinha tudo, mas faltava este tônico sublime que era o amor desinteressado. Madre Teresa dá-lhe esta lição soberana de cristianidade. E ela volta a Londres. A sua primeira visita em Londres é a um hospital de crianças soropositivos da AIDS. Os jornais debatem. A mãe do rei comete uma leviandade visitando esses leprosos miseráveis. Pode contrair a doença e transmitir ao rei do amanhã. Ela não deu a menor importância. Abraçou e beijou criancinhas que não tinham culpa atual para estar infectadas. Depois ela foi a Angola, vestiu capacete, botas especiais e caminhou pelo terreno mais minado daquela época. As minas que ceifaram centenas de milhares de crianças, de adultos, tornando-as paralíticas, decepando-lhes membros. E começou uma campanha para que essas minas desapareçam da humanidade, para que as indústrias de armas cedam lugar às indústrias de alimentos. E desencarna numa situação deplorável que ainda é um enigma para os investigadores. Ou então Martin Luther King Jr. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de ver as criaturas transformadas em irmãos, católicos e judeus, muçulmanos e protestantes, ateus e cristãos. Eu tenho um sonho de ver o amor florescer entre as almas e os instrumentos de belicosidade serem transformados em armas da lavoura. Eu tenho um sonho. E Chico Xavier, suavemente: eu sou um sapo com a vela acesa na cabeça. A vela é a mediunidade. Na hora que apagar, brucutu no brejo, volta o sapo para lá. E iluminou milhões de vidas. É um dos autores mais lidos da América Latina. E ao desencarnar, que desejava desencarnar num dia em que os brasileiros estivessem felizes,
Estava se vivendo o último jogo da Copa, aquele momento do pentacampeonato. Chico Xavier estava adormecido. 18 horas. O apóstolo da mediunidade descerra os olhos e pergunta à pessoa ao lado: então, quem ganhou? O Brasil, Chico. Pai nosso que estais nos céus. E viajou para a plenitude, no momento em que os brasileiros estavam felizes. Um dia alguém lhe perguntou, nos velhos tempos: Chico, você torce por algum time de futebol? Sim, eu sou brasileiro. Qual é o seu time, Chico? O meu é o Corinthians. Por quê? Porque não ganha nunca. Então, ser cristão, viver Jesus hoje, é ser eterno como o sorriso de criança, ser jovial como a bênção da primavera, ser alegre como um raio de sol e ser gentil como esperança. É natural que aqueles que vão à frente experimentem o sofrimento amargo, como poderemos ver em alguns instantes nestes slides que separamos para nossas reflexões. Vejamos, aqui está a Santa Ceia, o último momento de Jesus com os companheiros preparando a imortalidade, o triunfo, a glória. E logo de imediato vamos examinar a figura de Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos seus discípulos bem amados. Chamava-se Natanael Bartomai, quer dizer filho de Tomai. Este homem era agricultor da cidade de Caná. Ele estava certo dia meditando nas suas terras, quando o mestre viu que ele estava um homem digno e foi chamá-lo. Bartolomeu dedicou-se de tal forma ao trabalho de Jesus que foi levado ao martírio. Após ter pregado na Índia, seguiu para a Armênia, onde, ouvindo na alma a musicalidade do amor, sofreu o martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo. Que estoicismo, ser esfolado vivo. E então, de imediato, nós vamos agora acompanhar a trajetória que nos leva a uma pergunta. Eu sou capaz de abrir mão do conforto da minha figueira, que era a árvore sob cuja sombra ele estava, para enfrentar a minha sombra, a sombra arquetípica de Jung, a minha ignorância, as minhas falhas, e a coletiva, a sombra do mundo, em prol de uma causa maior que meu ego? Eu terei essa coragem? Deveremos ter. E enfrentar a nossa pequenez, tendo a honra de reconhecer que somos pequenos, mas é de pequeno que se torna grande. Renunciar ao ego, substituído pelo self, não o que eu estou, mas aquilo que eu sou, a imortalidade. Então, de imediato, nós iremos avançando e encontraremos Tiago de Alfeu, o Tiago menor, filho de Alfeu e Maria Cleófas, prima da mãe de Jesus, era de Nazaré. Vamos ver que todos eles, à exceção de Judas, são galileus. Mas este mesmo Tiago de Alfeu, de tal forma se dedicou a Jesus, que foi levado também ao martírio, perseguido em Jerusalém pelos escribas e fariseus, que ainda os existem muitos. Após terem-no atirado do alto do pináculo, cortaram-lhe a cabeça, porque ele resistiu à queda terrível que deveria ceifar a sua vida. Então nos vem uma pergunta: na relação com o Cristo, eu fico preso às palavras ou permito que a alma seja tocada, modificando minha existência pela vivência das suas lições? Sairei daqui levando o discurso, mas não impregnado da sua presença? É uma interrogação. Logo, passamos a André,
irmão de Simão Pedro, proveniente de Betsaida. Betsaida é uma palavra hebraica que significa casa da pesca. Era pescador. André está sempre junto a Jesus, como Pedro, Tiago. E logo depois, ele dará o testemunho, porque todo amor pede o testemunho, especialmente na era do desamor. Esse testemunho vale mais do que todas as palavras. Em um dia já remoto da minha atual existência, uma provação me convidou ao sacrifício do silêncio. E quando eu estava na maior angústia, a benfeitora espiritual me disse: não digas uma palavra, porque se os teus atos não podem falar por ti, as tuas palavras não têm nenhum significado. Ademais, tu és servidor de alguém, ele é o teu patrão, ele que te defenda. E essa lição preciosa ficou-me na alma, no silêncio que o tempo se encarregou de diluir e trombetear a misericórdia da verdade. Então, ele foi martirizado, crucificado a mando de Egeias, rei de Edessenos, com as traves colocadas transversalmente ao solo. Ele deu testemunho. Mas nos vem de imediato uma pergunta: eu conseguiria abrir mão de pescar peixes, equilibrar o impulso das conquistas externas para pescar homens, conquista de valores internos, das emoções e canalização da afetividade para ideais superiores? E logo vamos chegar a Quérios, através de Judas Iscariotes, filho de Simão. Era originário da cidade de Quérios e dedicava-se ao comércio. Era um dos mais ilustrados. Os 11 judeus, com exceção de Mateus, eram simples, para não dizer simplórios. Eram gentis, temperamentais, como eu gosto de Pedro. Sempre procuro me identificar com ele, ou melhor, estou identificado com ele em algumas reações. Estava Jesus no meio da multidão, em Jericó, e todos queriam tocar-lhe as vestes. Era aquele ambiente de tumulto, era a planície. E de repente, Jesus, sempre sábio, olha para Pedro e pergunta-lhe: Pedro, Simão, quem me tocou? E Pedro dá uma de nós outras: Senhor, como é que eu vou saber? Numa confusão danada dessa, vem me perguntar quem é que lhe tocou. Como é que eu vou saber? Então uma voz grita: fui eu, Senhor. Era uma mulher. Eu toquei as tuas vestes. Porque Jesus havia dito: Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude. Fui eu, Senhor, que sofria de um fluxo hemorrágico. Era a mulher hemorroíça, estrangeira, que viera de longe para libertar-se dessa imundícia, na opinião hebraica, desse tormento. Então Judas era hábil, era astuto. Senhor, por que não gostam de mim? Porque naturalmente ninguém gosta daquele que vigia a nossa vida, daquele que tem sempre a palavra amarga, do que censura, daquele que é puritano, que aponta os erros. Quem é que gosta? Mas o cristão deve gostar, porque esse é o mais infeliz. O que aconteceu com Judas? Todos recordamos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: é assim o mundo. Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar, cometendo um crime mais hediondo, que exigiu do mestre, ao ressuscitar, descer às regiões infernais, ao Hades, aos umbrais, para resgatar a alma de Judas, o discípulo equivocado. Isto é o amor de Jesus. E logo
Logo nos vem a interrogação: quais os meus verdadeiros propósitos? Quem é meu mestre? Tal qual Judas, ainda traio a mim mesmo e ao mestre que digo servir? Eu ainda troco Jesus pelas moedas? Eu ainda troco Jesus pela posição social conquistada com as moedas da indignidade e do horror? E vem à mente a presença de Pedro, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, nascido em Betsaida, também dedicava-se à pesca. Esse que o negou, é verdade, mas aquele confiou o rebanho: Simão, tu me amas? Oh, sim, eu te amo. Então, apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Então, Simão, apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Mas eu já disse que te amo. Então, apacenta o meu rebanho. E Simão, depois de haver negado, vai receber a sua sentença em Roma. Segundo São Jerônimo, ele foi crucificado em Roma, nos pântanos vaticanos, junto ao grande castelo de Sant'Angelo. E a seu pedido, de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado, da mesma maneira que o seu Senhor. E nos veio a pergunta: quantas vezes estou disposto a cair e reerguer-me? O que me sustenta quando tudo volta a parecer ruir? E se o Cristo me perguntar por 3 vezes: tu me amas? Que cada um responda a si mesmo. E vem João Evangelista, irmão de Tiago Maior, filho de Zebedeu e Salomé, era também de Betsaida e auxiliava o pai na pesca. Este João que Scholem Asch, o judeu que escreve sobre Jesus, numa obra memorável, o Nazareno diz que ele era poeta. Na barca, ele sonhava com as estrelas, esperava o Messias, que era puro como o lírio do campo, e amou tanto. Então, foi o único a não provar do martírio. Morreu em idade provecta em Éfeso, onde cuidou de Maria, a mãe de Jesus. Visitei essa casa, que está muito bem descrita na Boa Nova, pelo irmão X, através das venerandas mãos do apóstolo da mediunidade Chico Xavier. Sentei-me ali à porta e pude olhar o mar Egeu, que retrocedera mais de 5 quilômetros, onde um dia, em uma noite, Maria, recordando do filho, um peregrino se acerca e lhe fala docemente. Era ele quem foi buscá-la, para que ela pudesse entrar no reino das estrelas. E eu me pergunto, até que ponto eu consigo superar o medo e ser fiel ao ideal abraçado, mesmo que todos ao lado debandem ou entreguem-se ao temor? Se Deus é amor, conforme o próprio João declarou, de que forma consigo expressar a minha relação com Deus? O que ainda é fator impeditivo para que eu ame em profundidade? O que é que está nos impedindo de amar? Medo de ser traído? Medo de ser descartado? Que bobagem! A felicidade consiste em amar, não em ser amado. Agora vamos encontrar Tomé, que é o símbolo de muitos. Pescador, tinha o apelido de Dídimo, que em aramaico significa gêmeo. Era de Dalmanuta. Esse Tomé que se tornou símbolo, ver para crer, até a hora em que a física quântica estabelece é necessário crer para ver depois, porque é a física das probabilidades. Tudo é probabilidade, probabilidade matemática. Então, eu teria coragem de me permitir morrer atravessado por uma lança na Índia,
onde ele foi pregar. E notem, cada qual foi para um lugar diferente. Que idioma falavam? Depois do Pentecostes, a glossolalia, ramo da xenoglossia, da faculdade de falar idiomas que não eram seu, tomara conta deles. E eles falavam o dialeto, o idioma local. Talvez um pouquinho de latim, um pouquinho de grego, porém populares. Mas era o idioma local, e ali na Índia, ele morre atravessado por uma lança. E aí nós vamos agora perguntar. Tomé necessitava ver para crer. E na minha relação com a fé prevalece a razão, o sentimento, a intuição ou o pensamento? Consigo aliar essas formas de percepção e tornar minha fé algo que vá além da simples crença que falei ontem, e estabeleça profundas conexões com minha forma de viver? Será que a minha fé é compatível com a minha conduta? Somos espíritas, intentamos sê-lo. Estamos alguns ouvindo, quiçá pela primeira vez, essa mensagem renovadora. E em casa, como é o nosso comportamento? Emmanuel, em uma bela página, diz: espírita seja o nome do teu nome. O que é que vale dizer? A tua vida. E vamos encontrar Tiago, também chamado Tiago Maior, pescador, irmão de João Evangelista, natural de Betsaida e filho da mesma Salomé e de Zebedeu. Esse Tiago Maior é fascinante, porquanto ele foi jogado no cárcere, foi flagelado, apedrejado em Jerusalém, alegrando-se muito por ter sido digno de sofrer torturas pelo nome de Jesus, que deu a sua vida por amor a todos nós. Então a nossa pergunta é: aderir a qualquer ideal exige a cota de sacrifício pessoal? Até que ponto eu estou disposto ao sacrifício em favor da conquista pessoal e do encontro com o Cristo? Sou daqueles que desejam lugar de destaque, ou a conquista íntima está em primeiro lugar? No centro espírita eu quero ser o médium principal, o presidente, o dono do terreiro, o dono da quadra, o dono da tribuna, ou aquele que lava os pés dos outros, o servidor. E quem desejar ser o maior, seja o servo do menor. E Filipe, que também provinha de Betsaida e era seguidor de João Batista, esse Filipe sofrerá o martírio. A tradição mais comum diz que ele foi apedrejado até a morte. Recebeu as pedradas da lapidação. E a pergunta que nos vem: consigo conciliar minhas obrigações familiares e sociais com o que há de mais importante, que é o chamado da alma? Quantos de nós dizemos que não podemos seguir as linhas da doutrina libertadora, a família, e outros que procuram justificativas injustificáveis? Então eu consigo, claro que consigo, se administrar bem o meu tempo, sem me lembrar que eu dedico 24 horas ao corpo, 7 dias por semana, todos os meses, todos os anos, e para o ser que sou, para a alma, para a imortalidade, porque o corpo é breve, por mais longa que seja uma existência, depois que passa, é muito curta. Eu olho para trás, e então eu encontro amigos que me dizem: Divaldo, nós somos amigos há 60 anos. Eu digo: Ave Maria, não me diga uma coisa dessa. 60? Não, 62. Como passaram rápidos estes anos. Mas nós temos agora a imortalidade. O amanhã não será válido, como manda a notável psiquiatra alemã, doutora Elizabeth Lucas, investir no banco da divina providência. Nós temos seguro para a velhice, nós temos isto para a doença e para a divina providência. O que é que nós mandamos? Então, é natural que acompanhemos a trajetória de Mateus,
o Levi bar Alfeu, o filho de Alfeu, irmão de Tiago menor, e Judas Tadeu, primo de Jesus, também conhecido como irmãos de Jesus, nascido em Nazaré, era coletor de impostos. Esse Mateus admirável, depois de seguir pela Etiópia e todo o Egito pregando a boa nova, o rei Hircano, com inveja, mandou matá-lo com uma lança. E eu, que faria? Eu seria capaz de abrir mão dos valores buscados pelo ego, recolher os bens da terra, para recolher bens ainda mais valorosos? Para quais valores minha busca está direcionada? Quais são os meus valores e verdades? Eu tenho ouvido muita gente dizer, quando eu ficar velho, eu vou ser espírita. Como se o espiritismo fosse coletor de carcaça acabada, reumática e trôpega. Deveríamos abraçar a doutrina no ardor da juventude antes de nos comprometermos. E também no declínio dos anos, quando a sabedoria nos aponta o melhor caminho. Então, é necessário que acompanhemos a trajetória de Judas Tadeu, filho de Alfeu, irmão de Tiago menor, e Mateus, nascido em Nazaré. Este Judas Tadeu foi estoico, porque esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia, sob flechadas cruéis. É fascinante notar como Jesus havia dito que só um não experimentaria da morte. E eu pergunto, Judas Tadeu desejava aprender a expulsar os demônios, era a sua preocupação. O mal que era, e com o meu próprio mal, com os meus demônios, os nossos demônios internos, as paixões que nos cegam, que nos entorpecem, e somos levados a acompanhar Simão, o Zelote, era o mais velho do grupo. Para seguir o Cristo, abandonou um partido extremista de pessoas armadas. Veio de Canaã e era pescador. Simão, o Zelote, deu também o seu testemunho, amando ao Mestre, e o servindo no avançar da idade, deixou-se crucificar na Pérsia. Esses homens encontram qual a melhor forma de servir e conviver com Jesus. Então, de imediato, nós vamos agora acompanhar este viver com Jesus integralmente. E esse viver com Jesus integralmente chama-nos a seguir com Ele. Você já aceitou o convite? Como será a sua vida a partir de hoje? Até ontem, anteontem, um dia que ficou, talvez não soubesse, mas agora você sabe que Ele espera a vida eterna. Eterna desde que fomos criados, porque só Deus é eterno em totalidade, sem princípio nem fim. Como é que será a nossa vida a partir de agora? Seremos a parede ou seremos a ponte? Seremos o mar gentil de águas transparentes? Ou seremos o mar de águas mortas? Seremos o monte da esperança? Ou seremos Massada? Então, inevitavelmente, estaremos na mesa do banquete, nessa bela página de Philippe de Champagne, em uma postura que ninguém pensou, colocando-nos diante da verdade para seguir Jesus. É possível seguir Jesus se não tivermos a coragem daqueles que deram a sua pela vida dele, que a partir de agora cante no âmago dos nossos corações este apelo que vem da alma e que extravasamos em palavras: vem, celeste amigo, vem tomar conta de nós. Se contigo debatemos nas sombras da agonia, sem ti cairemos no abismo da loucura e da deserção.
Vem ter conosco, celeste amigo, vem. Já estivemos ao teu lado ontem e tergiversamos. Não tivemos a coragem de ser-te fiéis. Mas agora que nos embalas com a certeza da imortalidade, ajuda-nos a atravessar a noite de amarguras e alcançar a madrugada repleta de luzes e de bênçãos. Vem, celeste amigo, vem. Não temos outro roteiro a seguir, senão a balada da tua voz, de ovelha mansa, que desce até o córrego para confraternizar com o lobo voraz. Vem, celeste amigo, vem, e dá-nos o teu bastão, para que não tropecemos na estrada ínvia que percorremos, e possamos galgar a montanha da plenitude. Vem, celeste amigo, vem, e apiada-te da nossa dificuldade de crescer e de servir, porque nós te amamos, e sabendo que tu nos amas, e que somente nos fizesse 2 pedidos: que nos amássemos uns aos outros, para que todos soubéssemos que éramos o teu discípulo, e nunca fizéssemos a outrem o que não desejássemos que outros nos fizessem. Vem, celeste amigo, vem, e reina no país das nossas almas, abençoando-nos e despedindo-nos, para que possamos avançar até o momento glorioso do nosso encontro, quando nos dirás brandamente: agora repousa, servo da minha alma, já atravessaste a porta estreita, eu aqui estou contigo, não temas nunca. Muito obrigado.